Boa noite, Gaiano Papiano. Boa noite, bom dia, boa tarde. Sei que você está assistindo esse podcast. Hoje nós temos um convidado super da hora, que é o Pedro Hugo. Ele que é consagrado da comunidade Aliança Shalom, que é jornalista. Vai se apresentar aí, Pedro. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo no podcast Papeando. É uma alegria. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Estou me sentindo assim honrado, né, de estar falando para os irmãos da Casa Mãe, também de todo mundo que está nos assistindo. E para me apresentar, né, eu sou, como você já falou, sou Pedro Hugo. Ainda não sou consagrado, Gabriel, sou discípulo. Sim. Sou discípulo da comunidade de Aliança, mas pedi sim as minhas primeiras promessas, estou aí no aguardo. E também sou jornalista em formação, trabalho com marketing, já fui da comunidade de vida. Enfim, eu acho que aqui na conversa a gente vai poder se apresentar melhor. Show. E eu quero começar esse podcast, como de costume. A gente começar o podcast no momento de oracional, de entregar tudo aquilo que a gente for falar, seja da vontade de Deus, e possa tocar os corações das pessoas que estão assistindo esse podcast. Então, que a gente possa entregar agora, que o Espírito Santo possa nos conduzir essa noite, esse podcast, no nosso falar, no nosso agir, para que tudo que for falar seja da vontade dele. Então, que a gente possa clamar o Espírito Santo agora. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, vem no nosso agir, no nosso falar, para que tudo aquilo que a gente for falar seja da tua vontade e possa tocar os corações das pessoas que estão nesse podcast. Vem teu agir hoje, meu Jesus. Através desse podcast, novas pessoas possam ser tocadas pelo poder do teu Espírito. E que nesse momento agora possa ter nossa mão Pedro Hugo, pela intercessão da Virgem Maria, para que ela possa abençoar e agradecer também pelo seu sim estar aqui hoje, que ela possa me conduzir esta noite. Possa redar uma Ave Maria e um Pai Nosso por ele. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado é o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dois para dar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. Não seja tentação, mas vai todo o mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Dai-nos a paz. Também. Então, Pedro, eu queria começar esse podcast assim, você explicando para a gente como foi o seu processo de conversão, o agir de Deus na sua vida. Assim, foi de uma forma muito simples, sabe, Gabriel? Como Deus, ele é simples, né? Deus, ele se manifesta de formas muito criativas na nossa vida. Às vezes a gente não tem a dimensão de quanto Deus, ele pode fazer, né, nas pequenas coisas. Então, assim, a minha experiência com Deus foi através de uma evangelização na rede social, em uma rede social, que foi o Orkut. Eu fui evangelizado por um scrap, me mandaram um scrap, e eu estava vivendo um momento bem intenso, assim, bem desafiante na minha vida. E depois daquele scrap, eu vi que Deus estava ouvindo a minha prece, a minha oração. E ali eu já estava um pouco ateu, né, assim, distante de Deus. Já tinha até frequentado o Shalom aqui em Mossoró. Eu acho que eu esqueci de dizer, eu sou da missão de Mossoró, Rio Grande do Norte. Já tinha frequentado o Shalom aqui, mas não tinha me engajado. Inclusive, quando eu era criança, fui do Projeto Criança aqui em Mossoró. E aí eu estava meio distante e tal. Quando eu recebi esse scrap, eu vi que Deus estava ali falando comigo, né? Deus estava respondendo a minha oração. E aí eu disse sim, que eu ia sim para o seminário de vida. Fui para um seminário de vida em 2010 aqui em Mossoró, no meio do ano. Logo em seguida eu estava morando em outra cidade, em João Pessoa, na Paraíba. Continuei a caminhada lá. E em setembro eu fiz o Acampus. E no Acampus foi assim a experiência mais forte e mais incrível, né? Como é que os jovens falam hoje? Na minha época, como é que a gente dizia? Hoje não se descreve, não se sente, como é? Não se sente. Não se descreve, se sente.
não se descreve, se sente. É, Na minha época era vida melhor não há. isso. Na minha Então, também. pois pronto. Você fez quando sua experiência no Acampus? Eu fiz em 2013 e 2012. Em Aham. dois Ainda era o acampos. slogan antigo, né? A vida Era, melhor não há. foi melhor no Pois ar. é. Aí eu fiz o Acampus e no Acampus eu vi que Deus existia. A minha experiência foi ver que Deus existia. Que Deus ele não era alguém distante, mas que ele estava ali e que ele falava comigo. Porque eu falei para ele Hum. que o que seria um fim de semana, um feriado, que era o feriado do 7 de setembro, eu queria que fosse para sempre. E aí eu escutei ele falando, vai ser para sempre. E ali, diante daquela experiência, junto com os outros jovens, ver outros jovens iguais a mim, pagando para estar ali, ofertando as suas vidas, cansados. Eu tive uma experiência muito forte em ver o cansaço deles, né? Eu dizia, eu quero ser igual a esses jovens aqui. E aí eu fui tendo essas minhas experiências com Deus, a experiência com Deus, e fui caminhando na obra Shalom. Eu acho que é aí que se deu a minha experiência com Deus, de forma muito simples, não teve Sim. muita coisa não, assim. É no simples que Deus age, né? Na simplicidade de Deus que ele está ali agindo. Também a gente nem percebe. As coisas simples que acontecem na vida, ali é a mão de Deus agindo. É verdade. E a gente às vezes complica Deus, né? A gente Sim, bota Deus tipo numa caixinha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para o Espírito Santo vir sobre a minha vida, eu preciso fazer várias coisas. Não, às vezes isso. no simples, numa oração simples, às vezes você não está nem rezando, mas Deus ele já habita o teu coração e ele age ali. Porque ele é Deus, ele age na hora que ele quiser, ele não precisa de autorização de ninguém para ele agir. Mas é claro, quando a gente abre o nosso coração, e foi o que eu fiz, né, no acampamento, fui abrindo meu coração, ele foi tomando cada vez mais posse, e ali da forma simples ele foi agindo, né? Foi se Show. manifestando. Porque muita gente também que eu percebo que as pessoas têm uma lista, né? De como deve agir para Deus agir. Criam uma lista, criam. Muitas vezes a simplicidade de Deus. Ah, eu queria saber também, assim como você falou, que você foi da comunidade de vida, né? Mudou para a comunidade de aliança, que foi você também, assim, agir de Deus na sua vida, você ser uma vida, depois ser aliança, né? Sim, é o Deus que desinstala, né? Assim, eu tive Hum, essa experiência depois que eu entrei, na verdade, assim, na obra, eu fui percebendo que todos os meus planos, tudo aquilo que eu, ali com 16, 17 anos, tinha planejado para a minha vida, não tinha mais nenhum sentido, não tinha mais nada a ver, assim. Eu comecei a perceber que Deus é que ia governando cada passo que eu ia dando, né? E Deus que ia agindo, né? Também nessa dimensão do que era a minha vontade e o que é a vontade de Deus. Então, eu comecei a me abandonar, né? Primeiro eu fui como jovem missão, eu sempre fui, assim, apesar de sempre ter o coração muito disposto a fazer a vontade de Deus, desde que eu comecei, eu sempre fui meio assim, né? Não, vamos com calma, né? Vamos ter um pouco de calma. E eu fui como jovem missão em 2012 e passei um ano jovem missão aí em Fortaleza, na Escola de Evangelização São Felipe Neri. Na época a escola estava lá na Cidade dos Funcionários, ali no Cambeba, Cidade dos Funcionários. E aí, pronto, eu passei um ano lá, aí no caso, na Escola de Evangelização, e depois voltei. Ainda era vocacionado, eu não cheguei a mandar carta. E depois de um ano, não, aí 2013, né? Em 2013 eu continuei no vocacional, no final do ano também não mandei carta. Saí do vocacional em 2014, mas permaneci na obra, e em 2015 voltei para o vocacional. E nisso, né, entre reconquistas e conquistas de Deus, mas sabendo que era para sempre, porque eu nunca saí assim do caminho, sempre permaneci, sim. porque Deus falou no início que era para sempre, então em 2015 fiz vocacional e entrei na comunidade de vida em 2016. Aí passei 2 anos na comunidade de vida, quase 2 anos no postulantado. Fui para a casa de formação e na casa de formação fiz um discernimento para voltar. E nesse discernimento, minha história, se eu contar minha história para o carroceiro, primeiro a chorar o jumento. Porque assim, foi uma história como eu falei, de desinstalar. Deus ele foi sempre me desinstalando, me chamando e me pedindo várias coisas que às vezes eu dizia, não, não quero, mas Deus disse, vai dar certo, né? Tempo para cada coisa. Hum, E aí quando eu voltei,
da comunidade de vida, eu trilhei um caminho na Aliança, é onde estou até hoje, bem feliz, né? Vivendo a vontade de Deus para a minha vida e escolhendo a cada dia aquilo que Ele deseja. Hoje eu estou aqui falando com você, Gabriel, no podcast, amanhã eu estou pregando num grupo de oração, no outro dia eu estou evangelizando os pobres, que é o meu ministério aqui hoje, a promoção humana, no Amigo dos Pobres, no SOS Rua, e aí eu vou vivendo, vou ofertando a minha vida e vou encontrando muito sentido nesse desinstalar-se, assim. Aí encontrando o sentido da vida em Deus, né? Na vontade de Deus hoje na sua vida. Exatamente. Porque eu encontrava, na verdade, antes de conhecer a Deus, na verdade eu não encontrava esse sentido. Eu achava que eu tinha um sentido para viver. Eu achava que as minhas disposições, a minha vida, o que eu tinha pensado para viver da minha cabeça, que era o certo. Mas quando eu fui vendo que, na verdade, a vontade de Deus, né, o que Deus ia me propondo a viver, sair da minha casa, depois voltar de novo, depois sair de novo, depois voltar, né, e trilhando vários caminhos dentro da comunidade, seja como jovem missão. Quando eu fui, ainda passei alguns meses como vocacionado experiente na comunidade de vida. Aí depois que eu entrei no pós-plantado mesmo. Então, viver várias modalidades, digamos assim, várias dimensões da comunidade me fez amar a comunidade, amar também a vontade de Deus, amar o que Deus quer para mim e encontrar um grande sentido nisso, nessa dor, nessa oferta, nessa alegria de dar tudo para Deus. Show. De se entregar, né? De se doar. Para dar a vida a Deus, que você ganha muito mais. Aí, para a gente estar dando continuidade ao nosso podcast, eu separei aqui algumas perguntas sobre o tema, né? Que eu achei interessante, que a gente está falando. Meu Deus, é como Deus age na vida da gente, né? Como é o agir de Deus. Como eu falei no início, né? Deus ele age, Gabriel, de forma muito simples, né? Muito simples, muito. Eu tenho descoberto isso cada vez mais, né? Depois de 11 anos de caminhada aí dentro da obra e da comunidade, eu venho percebendo que o agir de Deus ele é muito. Para você sentir, na verdade, essa simplicidade desse agir, você precisa de uma coisa só. Um pouco mais de humildade, né? Você precisa ser um pouco mais humilde, porque quem já tem tudo, quem já descobriu tudo, quem já acha que tem tudo nas suas mãos, nunca vai ter esse olhar pequeno de ver que ali no simples acordar, no simples deitar, uma simples refeição, uma conversa entre amigos, um encontro inusitado, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está se movendo, né? Então, tem que ter um pouco de humildade, tem que ter um pouco de abertura para perceber essa simplicidade, que não é em coisas assim, muitas vezes pode até acontecer, né? A gente vê, né, na missa do Padre Antônio, em Fortaleza, em outros momentos também, muitas curas, muitos milagres, muitas coisas assim portentosas, e Deus também age aí. Mas o nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano, Deus ele age muito mais de forma simples, concreta, direta. Você percebe, poxa, isso aqui realmente é Deus, né? Isso aqui realmente Deus está agindo. Então, acredito que seja esse agir, ele se mova muito assim na simplicidade das nossas ações e da ação de Deus na nossa vida. Sim, aí muitas vezes Deus age de uma forma tão simples que a gente acaba não percebendo, né? O agir de Deus ali naquela forma. Acaba não dizendo nada, Deus não agiu, mas Deus agiu. De uma forma ou outra, Deus, ele agiu, né? E entra muito na questão do tempo, né? Sim. Antes da gente começar, Deus ia falando muito essa questão do tempo para mim, né? O tempo que a gente às vezes coloca em Deus, a gente endeusa o tempo. O tempo é uma criatura criada por Deus, né? Para que a gente, inserido no tempo, vá vivendo aqui esse tempo, Cronos, até chegar ao Kairos, a eternidade. E às vezes a gente, endeusando esse tempo, a gente não tem paciência de esperar as demoras de Deus. Sim. Então, ele vai agindo e vai mostrando o caminho. Na minha vida, eu pude perceber vários momentos em que eu dizia, eu não quero,
né? É sua vontade, porém, eu vou fazer porque você está me mostrando. E quando chegava mais à frente, eu dizia, ainda bem que eu fiz a vontade de Deus. Ainda bem que eu segui esse caminho, né? Porque se eu tivesse seguido outro caminho que eu queria, eu não iria ver isso que eu estou vendo hoje na minha vida, eu não ia contemplar isso que eu contemplo hoje na minha vida. Então é algo muito concreto mesmo, né? Eu tenho que parar, olhar com humildade, ver esse agir de Deus na minha vida e perceber que existe um tempo para cada coisa, né? Existe um tempo para que Deus ele se manifeste. E não é igual ao nosso tempo, né? Às vezes pode demorar um dia, às vezes pode demorar 10 dias, a depender da forma que Deus vai agir, né? Sim. E às vezes Deus ele por olhar de cima, assim, claro, ele está dentro de nós, ele está em nosso meio, ele é muito próximo. Mas Deus, a gente não pode esquecer que ele também é onipotente, né? Sim. Onipotente, onisciente, onipresente. Então ele sabe de tudo. Ele olha de cima. Às vezes tem coisas que a gente não consegue perceber, que Deus já percebeu, que Deus já, inclusive, moveu ali para que a gente não erre, não peque, não caia em algo maior. Ele já percebeu, ele ali vai nos orientando. Olha, não faça isso, porque é como alguém que olha de cima de um prédio, né? E ali é um prédio que toma todo o quarteirão, né? Ali toda a quadra. Sim. Você está andando por um lado, mas você não está vendo o que está acontecendo do outro lado. Você vai se encontrar com algo que você talvez não seja tão agradável. Talvez seja algo que vale prejudicar, não sei, um assalto, por exemplo. Você está andando desse lado, vem um assaltante do outro lado, aí Deus diz lá de cima, Pedro, Gabriel, vá para outra calçada. Você diz, não, mas eu estou indo para lá. Que lógica vou ir para outra calçada? E vai ser muito mais trabalhoso. Vai dar mais trabalho, eu vou sofrer mais, eu vou andar mais. Porém, está vindo um assaltante ali, né? E Deus, aquele assaltante, ele é livre. Mas Deus está vendo ali, então ele vai lhe orientar para que você não sofra tanto, né? E ali, quando você chega mais à frente, que ele assaltou uma pessoa no seu lugar, você vai perceber. Estou dando só esse exemplo para entender, né? Que o tempo de Deus ele é muito melhor. Você vai perceber que era para você ter ido para outra calçada, né? Então eu vejo que às vezes nós teimamos com Deus, a gente vai dizendo, não, mas eu quero essa minha vontade, eu quero isso aqui. Porém, Deus tem um plano sempre maior para nossas vidas. Sim. E muitas vezes a pessoa também não escuta, né? O agir de Deus. Deus fala com a pessoa, não, mas eu vou por aqui, porque aqui é mais fácil. Aí a pessoa escuta o agir de Deus, mas não faz o que Deus manda, né? Exatamente. E às vezes vai até chamando a sua própria vontade de vontade de Deus, né? Sim. Sendo que quem tem uma vida de oração, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, tem uma vida de oração, né? Consegue parar ali, silenciar para escutar a voz de Deus. Quem tem uma vida de oração sabe o que Deus está conduzindo, né? Às vezes, quando Deus ele me pede algo muito difícil, e ultimamente ele tem pedido, né, a mim coisas muito difíceis de dizer sim, aí eu olho assim, vou para minha oração e olho para ele e digo assim, olha, eu não tenho força alguma de fazer isso que você está me pedindo. Eu vou continuar fazendo isso aqui. Você dê os seus pulos e faça uma intervenção para que isso aqui aconteça da sua forma. Porque eu não consigo. E é engraçado, Gabriel, que nesses últimos tempos Deus ele vem intervindo na minha vida, que eu percebo assim, meu Deus, né? Realmente ele me escuta, né? Ele está ali comigo, ele quer que eu faça a vontade dele, até o ponto de eu, fraco, não conseguir, ele vem e intervém, né? E ali brota uma resposta de Deus mais concreta. Ele vem e fala assim, não, você vai fazer isso e isso. A intervenção de Deus, né? Na nossa vida. Eu quero saber assim também, quando eu sei que Deus está agindo, né? Que muitas vezes a gente não sabe quando Deus está agindo, Deus age invisivelmente, né? Basicamente você ter uma vida de oração, né? Uma vida de intimidade, silenciar, porque às vezes Deus ele está falando horrores para você. Sim. Deus ele está falando muito para a sua vida, Deus ele está gritando
e você está falando muito, né? Você está com muitos barulhos. Tampando a Então, voz de Deus, né? Na sua vida. tampando a voz de Deus. Então, você precisa silenciar, ouvir e estar atento, né? Por exemplo, você está trilhando um caminho vocacional. Eu sou comunidade de vida ou aliança. Aí você se coloca diante de Deus, mas você precisa também estar atento à voz de Deus, né? O que é que eu sou? E aí escutando, né? Deus ele vai falando através das pessoas, Deus ele vai falando através dos acontecimentos, da sua história, visitando, fazendo memória da sua história. Ah, eu estou trilhando um caminho para o estado de vida, né? Se eu sou celibatário, se eu sou sacerdote, ou se eu vou constituir uma família. Saber ouvir a voz de Deus e escutando na sua palavra, né? Escutando através das pregações, através do parar mesmo, né? Ali diante dos acontecimentos e refletir. Nunca você vai fazer um discernimento, você vai saber que Deus ele está agindo, está fazendo, se você não parar diante dele, se você não escutar, se você não tiver esse coração atento, né? Atento a todos os movimentos, às vezes num sonho, às vezes num, sei lá, uma pessoa do nada aparece e lhe fala algo, e aí você leva isso de novo para a oração, e é um movimento, né? É um movimento espiritual que você vai vivendo. Muitas vezes as pessoas passam, falam, você não tem que estar percebendo os pequenos detalhes de Deus, né? Simplicidade de Deus. Pequenos detalhes, a simplicidade, o ordinário, né? O extraordinário também. Às vezes, eu me lembro que uma vez eu fui fazer o meu retiro final em Fortaleza, né? Quando eu mandei carta. E eu vim muito, muito mexido, né? Poxa, eu sou Shalom, né? Eu sou Shalom. E aquele apaixonamento pela vocação. Só que eu ficava no meu coração pedindo sinais a Deus. Se eu era realmente Shalom. Aí eu lembro que eu entrei dentro do ônibus para voltar aqui para Mossoró. E assim que eu entrei no ônibus, uma pessoa gritou, Shalom! Dentro do ônibus. Aí essa coisa da minha cabeça. Só pode ser coisa da minha cabeça. Aí, de novo, Shalom! Dentro do ônibus, assim, já de noite, escuro. Aí, quando eu olho para trás, é uma pessoa da obra aqui. Era uma pessoa da obra aqui, que estava frequentando o Shalom, tinha acabado de entrar. E ele me viu, ele gritou, Shalom! E ali eu entendi que era Deus mesmo, né? Confirmando meu chamado. Hoje em dia, muita gente vai sempre perceber o seu passo. Ah, você é do Shalom, não sei o quê. Hoje em dia tem seu gesto também, né? Que a agir de Deus também, ele vai modificando a nossa vida, né? Como Deus vai agir, nossa vida vai sendo modificada. Sim. A gente vai tendo outras posturas também, mas isso como é que eu posso dizer? Isso é só um reflexo, né? Sim. Da voz de Deus que você vai ouvindo, é só um transbordar, é só um colocar para fora aquilo que já está dentro, né? Sim. Dentro de você. E aí as pessoas vão percebendo. E é engraçado que todo mundo quer. Na verdade, assim, todo mundo, a maioria das pessoas, até quem não teve ainda uma experiência com Deus, essa pessoa quer saber o que Deus tem para ela, né? Sim. Eu me deparo muito assim na minha família, no meu ciclo de amigos, né? Faculdade, colegas, enfim. Eu percebo muito que todo mundo quer isso, busca isso, busca saber o que Deus tem para ela, né? Mas aí vai tentando muitas vezes encontrar esse agir de Deus de forma muito mágica, né? Assim, tipo assim, Pedro, diz aí o que é que Deus tem para minha vida, né? Eu não sou a mãe de Ná, então não vou saber dessa forma, a não ser que a gente pare, converse, reze, e aí sim a gente vai perceber os sinais de Deus na vida dessa pessoa. Então é importante também estar atento para ajudar as pessoas, né, ao nosso redor. Quando Deus vai agir na minha vida, Ele também quer agir na vida das outras pessoas, e eu preciso estar aberto para facilitar esse processo na vida deles. E muitas vezes as pessoas querem só ver o lado bom da agir de Deus, né? Só quer ver, sim, o agir de Deus positivamente, né? E saber que Deus também pode agir. Se a pessoa quer uma coisa, Deus vai saber que aquela coisa não é para o bem da pessoa, Ele também vai agir, também vai intervir.
Sim, sim. E sempre no final, tem uma música do Focolare que eu gosto muito, né? Que ela fala: Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. É sempre amor. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, e até a letra da música vai dizendo, né? Faze de mim como folha ao vento, que se deixa sempre transportar. Faze de mim como as águas do mar, que se deixam sempre ondejar, mesmo sem saber quando retornarão. Faze de mim como neve ao sol, que se deixa acariciar sem temor, mesmo que depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Então, assim, por mais que doa, por mais que seja difícil, a vontade de Deus, ela, ela é sempre amor. Por mais que no Sim, momento doa, e vai doer, e vai doer porque passa pela cruz, né? Passa pela morte, a nossa vontade que cai, ou às vezes a nossa vontade que se une à vontade de Deus, porque eu sei que é o melhor para mim, mas sempre é amor. Por mais que sofra, por mais que tenha sim, sofrimento, por mais que tenha choro, por mais que eu me esperneie, eu vou trincar meus dentes e vou querer sempre a vontade de Deus, porque eu sei que ela é sempre amor. sim. O Deus, ele é um único, né? Ele nos doou-se na cruz por amor a nós. Então, um amor verdadeiro. E muitas vezes as pessoas também, elas têm medo, né? Elas enfeitam, como você ia falando, ela enfeita a voz de Deus. Acho que é uma parte de mágica. E muitas vezes elas têm medo também de escutar a voz de Deus, né? De Deus pedir muito para ela, de ela ter um receio, né? Acontece muito, infelizmente. Eu olho assim, às vezes, pessoas que, por exemplo, são chamadas à comunidade de vida e têm medo de ir para a comunidade de vida, ou são chamadas à comunidade de aliança, têm medo de ir para a comunidade de aliança, ou é chamado a ser sacerdote, a constituir uma família, a ser celibatário, tem medo, né? Deus ele vai sendo claro ali, vai se manifestando, e a pessoa, não, mas e se eu voltar? E se eu Sim, não for fiel? Né? E se, vou colocando vários sis. Mas, na verdade, uma coisa que a minha primeira pastora de grupo de oração me disse, Carol, lá em João Pessoa, eu nunca esqueci, que a mesma mão que eleva é a mão que sustenta. É a mesma mão, é a mão de Deus que lhe elevou, que lhe fez reconhecer a vontade dele, é a que vai lhe sustentar. Então, sim, não tem para que ter medo. Ele é o criador de tudo, ele é o criador, ele é o salvador, ele provou e prova o seu amor excessivo, né, por nós várias e várias vezes. Ele não mede esforços para provar, porque ele nem precisava provar. Era só a gente ler ali, era só a gente perceber e viver e acabou-se. Mas ele, além disso, ele sim, prova seu amor. Então, por que eu vou ter medo da voz de Deus se eu sei que ele é o Criador, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele me conhece, que ele me criou? Para que eu vou querer fazer minha vontade? Então, eu acho às vezes que a gente tem que, nesse momento, apelar para a razão, sabe? Olhar assim para sim, a razão e dizer, meu Deus, e pensar realmente, por que eu vou ficar com medo se é a voz de Deus? sim. Se Deus só quer o nosso bem, né? Tudo que ele planeja é para o nosso bem. E muitas vezes a pessoa acha que o bem dela é o que o bem que Deus tem que querer, né? Exatamente. Deus ele sempre vai querer o nosso bem, sempre vai querer que a gente fique bem. É. Mesmo que às vezes possa parecer um sofrimento, mas aquele sofrimento vai chegar ao fim, né? Deus vai agir. Deus age, bota o sofrimento na sua vida, mas é um agir de Deus para melhorar você, para ser, tornar uma pessoa muitas vezes melhor. Ou... Sim, com certeza. E não se engane, né? Deus ele sempre vai, após da cruz, sempre vai vir a ressurreição. Não Sim, existe cruz vazia, cruz sem, só no sofrimento, pelo sofrimento. Sempre vai vir um aprendizado, sempre vai vir algo melhor, sempre vai vir um homem ressuscitado depois da sim. cruz. Aí muitas vezes como é que a gente não vê, quando a gente não vê o agir de Deus, né?
Deus agiu, mas a gente acha que Deus ainda não agiu, né? Que a pessoa fica aquela coisa. Ah, Deus não está agindo, Deus não está agindo, mas ali ele está agindo de forma invisível. Como é que a pessoa pode perceber isso? Deus ele sempre vai fazer o que é melhor para nós. Entre o bom e o melhor. Sempre Deus ele vai fazer o melhor. Às vezes a gente quer se contentar com o bom que a gente quer naquele momento, Sim, com algo imediato, mas existe o que é melhor. Então, para eu entender que Deus ele está agindo e que aquilo ali que ele me deu basta, por exemplo, se eu tenho uma doença e eu peço a Deus a cura, e digamos que Deus ele me dá as possibilidades de me tratar daquela doença. Eu vou passar 5 anos da minha vida me tratando daquela doença. Eu tenho que ter a capacidade de olhar sempre com os olhos da fé, para entendendo que, na verdade, aquilo ali é o que Deus quer para a minha vida. E aquilo sim, ali é o melhor para mim. O melhor não seria eu me curar ali instantaneamente. Para alguns, sim, para alguns, instantaneamente é melhor que a pessoa seja curada. Porém, para outros, Deus ele vai dar um caminho. E aí sim, eu vou trilhar esse caminho e dentro desse caminho acolhendo com humildade, com o coração leve, né? Cheio da certeza de que Deus ele quer o melhor para mim. Aí naquele caminho eu vou entendendo, acolhendo e Deus ele vai se manifestando. E lá na frente, sem dúvida alguma, eu vou dizer, era melhor eu ter passado por isso tudo aqui do que eu ter recebido aquela cura no início. É assim sim, para tudo que eu vá viver na minha vida, eu preciso ter esse olhar, né? Que o que Deus me dá sempre vai ser é, sempre vai ser o melhor. E nunca me comparar com os outros, porque para cada um sim, Deus tem uma pedagogia. Né? Para cada um Deus tem um caminho, para cada um Deus tem uma forma. Né? Eu passei por vários processos dentro da comunidade. Tem gente que entra na comunidade, tem gente que, por exemplo, não sofre esses processos que eu sim, sofri. Porém, as pessoas vão, como é que se diz, entendendo. As pessoas, cada um vai tendo um processo. E eu sim. preciso entender que Deus ele tem uma pedagogia de amor para cada um e que a pessoa vai ver outros processos que eu não vivi, enfim, e aí eu tenho que ter essa maturidade também. Sim, estão tendo outros processos, estão vivendo a um processo. Como eu ia vendo hoje também, que muitos Deus fala, vai, tua fé te salvou, te curou. E como Deus falou com os cegos, ele precisou tocar na pessoa para que a pessoa pudesse ser curada, né? Tem essa, tem um tocar de Deus, um agir de Deus, e Deus muitas vezes só simplesmente fala a pessoa escuta, né? A voz de Deus. Tem várias formas, né, Gabriel? E Sim, várias formas de Deus ele se manifestar em nossas vidas. sim. Tem várias formas. Eu também queria saber assim, o que a gente está falando do tempo de Deus, né? O tempo de Deus, que ele não é um tempo cronológico como o nosso. Muitas vezes pode demorar um dia, 2 dias, 10 dias, um ano. A depender que aquele tempo ele pode estar me formando, né? Me preparando para algo ainda melhor, né? Sim, e o tempo de Deus, ele sempre vai ser, como eu falei antes, né? O tempo de Deus sempre vai ser aquilo que é o essencial para que eu viva naquele momento. O tempo de Deus nunca vai ser um tempo é, que eu não vá ter o que eu preciso ou que seja muito peso para mim. Se eu acolho com o coração leve, se eu tenho humildade, se eu me submeto à vontade de Deus, aquele tempo, por mais que eu tenha um olhar assim humano, né? Meu Deus, isso é muito pesado. Com Deus eu sempre vou conseguir viver de forma leve. Eu lembro que uma irmã da comunidade de Aliança aqui em Mossoró, ela teve um câncer e ela faleceu desse câncer há alguns anos atrás. E eu lembro que ela sorria, sabe? Ela com câncer, Sim, sofrendo, com metástase, e ela sofrendo, sorria. Sorria.
Então, o tempo de Deus para ela era aquela dor, né, aquele sofrimento, mas isso não fez com que ela se abalasse ao ponto de não entender que aquilo era o tempo de Deus para a vida dela. Era a preparação do céu dela, né? Sim. E percebendo isso, por mais que doa, por mais que a gente sofra, é fantástico. Quando você vai descobrindo isso, Gabriel, quando a gente vai, né, nós que temos essa experiência, quando a gente vai descobrindo, quando a gente vai experimentando na dor, no sofrimento, da cruz da ressurreição, a gente vai percebendo que essa é a via certa. É a via certa do caminho de santidade, né? Quando a gente vai desbravando mais o querer de Deus, a vontade de Deus, escutando a voz de Deus, né? E muitas vezes pode ser uma voz assim, mais que Deus, ó, quero isso, isso. Então, se Deus quer, é porque é algo bom, né? A gente tem que estar atento a. Muitas vezes, mesmo que a gente possa sofrer naquele momento, possa depois passar a ver o sofrimento, possa ser uma coisa que a gente não quer, né? Seja contra a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A gente tem que entender que não é a nossa vontade, mas tem que habitar em nós a vontade dele, né? A vontade do Pai na nossa vida. E só faz essa experiência de se abandonar na vontade de Deus aquele que conheceu a Deus. Sim. Preciso conhecer. Porque não adianta, para quem está nos acompanhando, não adianta você dizer eu quero fazer a vontade de Deus se você não entende quem é Deus. Sim, não se você sabe não quem entende ele é. o que é a vontade de Deus. Porque existe Deus e existe a vontade de Deus. Sim. Então eu preciso primeiro conhecer a Deus, fazer essa experiência com Deus, para ir aí sim entendendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus nunca vai ser um peso, porque como eu conheço um pai, né? Deus é pai. Sim, Deus eu conheço é pai. meu pai, eu sei que ele quer o melhor para mim, os conselhos dele sempre vão ser os melhores para a minha vida. As orientações dele nunca vai ser para o meu mal, para que eu erre ou faça algo ruim. Não, vai ser sempre para o meu bem. Então, eu preciso me abandonar na vontade dele. E como você ia falando também, muitas vezes a pessoa pode também confundir a vontade de Deus, né? O agir de Deus. Pode também pensar que botar assim, não, Deus falou para fazer isso, então eu tenho que fazer isso. Mas tem que saber se aquilo realmente foi agir de Deus, né? É a vontade de Deus na sua vida. Sim. E é por isso que é importante sempre você viver em comunidade. Sim. Eu acho que viver em comunidade é isso. É você contar com os outros para você entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se eu me isolo, se eu vivo só uma fé, né, só para mim, intimista demais, eu nunca vou entender com perfeição qual é a vontade de Deus para mim nessa vida, nessa terra. Então, contar com os irmãos mais experientes, os irmãos mais antigos, aqueles que estão mais à frente também, que toda a autoridade é constituída por Deus, então eu preciso crer na palavra dele que me diz isso, então acreditar na voz do meu pastor, na voz da minha autoridade, do meu formador pessoal comunitário, e me abandonando, né? E me abandonando para que eu não caia no engano próprio, né? Quem vai tirar o engano próprio não vai ser o mesmo, vai ser o meu irmão. Então, eu preciso partilhar minha vida no meu grupo de oração, na minha célula, na minha casa comunitária, para que Deus, para que eu vá me deixando conhecer pelos irmãos e Deus vá fazendo a sua obra em mim. Sim. E também, muitas vezes, aquela pessoa que não conhece Deus, né? Não tem pode ser católico, ou não é católico, como é que ela pode sentir o agir de Deus na vida dela, né? Se ela não tem esse conhecimento, se ela não sabe quem é Deus. E muitas vezes ela nem acredita, mas Deus, de uma forma, deve agir na vida dela, né? Sim. Essa é primeiro tomar esse conhecimento, né? Pela razão mesmo. Que Deus ele existe, que Deus ele te ama, que como você falou, ele deu a sua vida, provou o seu amor na cruz, ter essa razão, né? Entender isso com a mente mesmo. E em seguida, ir abrindo o seu coração para fazer essa experiência com o amor de Deus. E a comunidade está aí, né, Gabriel? A comunidade está aí para proporcionar essa experiência através dos eventos,
o Renascer está chegando, eu não sei qual dia, acho que vai essa semana, né, pro ar? A gente Sim. está gravando num dia diferente, enfim. Mas o Renascer está chegando, tem os eventos, tem os grupos de oração aberto, os grupos abertos para você conhecer mais a voz de Deus, fazer essa experiência. Então, é procurar, é buscar. Uma Sim. frase de uma santa, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela disse que quem busca a verdade, busca a Deus sem saber. Então, Sim. é buscar a verdade, mas buscar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Aos pés da cruz, aos pés de Jesus. É iluminado pelo Evangelho, pela palavra, né? E não em outros Sim. lugares que vão mais atrapalhar. Então, essa pessoa ela precisa primeiro tomar essa consciência e buscar os meios necessários para isso. Né? Uma oração simples que essa pessoa pode fazer, como eu fiz sem conhecer a Deus. Né? Eu cheguei nesse quarto aqui, eu cheguei chorando e disse, se você existe, Senhor, nem falei com essas palavras, eu acho, mas disse, Deus, se você existe, que você me prove. E quando eu abri o meu Orkut, tinha um scrap lá, me convidando para o seminário de vida. E eu disse, é Deus, só pode ser Deus. E ali mandei o meu nome, ó, pega meu nome aí, meus dados, faz minha inscrição, porque eu acredito que aqui é a voz de Deus. Então, é se abandonar. Aquela simples oração, aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria, rezado com o coração aberto, com simplicidade, com humildade, Deus ele vai ouvir e essa pessoa vai cada vez mais encontrar a vontade de Deus. Sim, vai se deixando guiar, né? Deixa o coração aberto, vai se encontrar com Deus, né? Tem aquele primeiro momento que ela precisa ter para saber quem é realmente Deus, né? E muitas já não podem acreditar, mas Deus está ali na vida dela. Vamos que é bom ela procurar um grupo de oração, procurar um caminho, né? Uma vida comunitária. Tá vendo? Sim. E também existe assim, existe o tempo certo, que então falou, de Deus agir na nossa vida, né? Existe esse tempo certo que ele vai agir. E muitas vezes as pessoas querem agir de Deus para hoje, né? É tempo. Estou precisando de dinheiro agora, quero que Deus faça cair dinheiro da janela. Aí era bom, né? Tô brincando. É. mas assim, a gente precisa das coisas temporais, né? Que a gente tem necessidade de comer, de se vestir, tem necessidade de dormir. Porém, o próprio Jesus, ele nos fala que nós não devemos nos preocupar, né, com essas coisas. Não devemos nos preocupar com o dinheiro, né? Não devemos nos preocupar com o comer, com o vestir, porque nós valemos muito mais do que tudo. Nós valemos muito mais do que isso, do que essa necessidade até. Então, ele sabe do que nós precisamos, ele sabe das nossas necessidades, e no tempo certo, ele vai dar, como ele deu para o povo no deserto, o maná. O povo estava morrendo de fome, ele deu o maná. Então, o Senhor, ele sempre cuida, ele não deixa faltar. Então, eu preciso entender que no tempo certo, por mais que tenha penúria, por mais que tenha provação, eu vou ser assistido pela providência e pela misericórdia de Deus. Porque é a providência que move o mundo, né? Então, no tempo certo, Deus ele vai providenciando aquilo que eu preciso e nunca vai me deixar faltar nada. Sim, Deus nunca nos deixa faltar nada. Por mais que a gente não perceba, mas Deus está ali, sempre na nossa vida, né? Do nosso lado, sempre está agindo com o seu poder, com sua mão. Muitas vezes ele bota algum irmão para ali lhe orientar. Aquele irmão foi Deus que muitas vezes falou na vida dele. Através dele, que também Deus, ele fala através dos irmãos, né? Exatamente. E é importante a gente se abrir, né? A partilha, né? Porque às vezes da minha vida eu posso ajudar alguém e também ser ajudado, né? Me abrir também a ser alcançado pela providência de Deus que se manifesta na vida dos outros. E também, muitas vezes, também não só por falar, muitas vezes, seu agir, seu modo de agir, aquela pessoa pode sentir a presença de Deus, né? Como já acontece, só pode sentir ali o agir de Deus. Por um pequeno gesto seu. Sim. São os gestos simples, como no início, né? Deus é simples e a gente também
a gente sempre quer dar o melhor, né? Claro, fazer bons Sim, eventos, fazer uma estrutura legal ali de evento, de acolhimento, mas muito mais importante do que tudo isso é um abraço, né? A gente ficou nesse tempo de pandemia tão privado disso, né? Tão importante. sim, Então, a gente percebeu o quanto é essencial um olhar, um olho no olho, sem telas, né? Mas um sim. abraço, um olho no olho, um ouvir as pessoas precisam ser ouvidas. Hoje ninguém mais quer ouvir ninguém, todo mundo só quer Não. falar. Ou Até a então voz de Deus a escrever. gente não quer ouvir, né? Então é importante ouvir, é importante usar os sentidos para o outro, né? Para a evangelização Sim, e ter essa certeza de que através de mim o outro pode ser alcançado, né? Através de um sim, gesto simples, né? Eu estou aqui, ei, se precisar conversar, eu estou aqui, eu lhe entendo, né? Palavras que confortam e gestos também que confortam o outro. sim. E no último ponto, assim, como a pessoa ela se revolta com a agir de Deus, né? Quando ela simplesmente Deus bota ali, ela simplesmente não rejeita, né, o agir de Deus. Quando essa pessoa, ela meio que não quer saber do agir de Deus. Porque a pessoa é livre, né? Sim, Então, o demônio ele foi livre, né? Ele escolheu se rebelar. Ele via a Deus, ele assistia a Deus, ele estava próximo a Deus, mas escolheu com a sua liberdade se rebelar. E nós também temos essa possibilidade, porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande que nos deixa livres. Então eu posso escolher ou não viver como se Deus não existisse e o agir dele para mim é mesmo que nada, e viver a minha vida e ser indiferente a Deus. Porém, Deus ele vai sempre continuar me amando, sempre vai continuar ali comigo. E qualquer momento que eu pensar em voltar, Deus já está ali com os braços abertos esperando eu voltar, né? Na nossa caminhada mesmo a gente experimenta isso, né, Gabriel? A gente está sim, ali no Shalom, mas tem momentos que a gente foge, né, de Deus, que Deus sim. ele meio que fica nos esperando, né? E Hum. todos esses momentos que eu tive de retorno, né, para Deus, depois de pecado, depois de lutas e de incoerência, enfim, sempre eu vi Deus ali como um pai, né, com um Hum. sorriso me esperando. Então ele sempre vai estar esperando aquele que não, que assim rejeita, né? Sim. Parcialmente, temporariamente ou definitivamente, Deus sempre, até o último momento, Deus Momento. vai estar ali aguardando, nem que seja um olhar, um pensamento nele, para ele abraçar aquele filho e dizer que bom que você voltou para sua casa. Isso. E muitas vezes também a pessoa, ela traz o agir de Deus como agir na sua vida, mas a pessoa, peraí, Deus, o agir de Deus pode esperar mais um pouco, né? Deus é você na comunidade de vida, por exemplo, mas pode esperar mais um pouco. Vou Aham. aproveitar aqui mais um pouco, daqui a pouco eu faço a vontade de Deus, né? Faço o agir de Deus na minha vida. Mas É, muitas vezes aquele agir de Deus, ele está querendo ali na hora, né? Ele convidando. exatamente. Deus, ele. E quando Deus quer, ele move, sabe? Ele Sim, move. A pessoa às vezes pode ter toda a incapacidade do mundo para assumir aquela vontade de Deus, sei lá, a pessoa é chamada a ser professor. Deus ele fala, você vai ser professor, é o que eu quero para a sua vida. Faz um curso de pedagogia ou de qualquer outra coisa que eu quero que você seja professor. Né? A pessoa vai dizer, não, mas eu não sou capaz, enfim, eu não sei falar como né, o profeta, eu não sei falar, eu sou uma criança. sim, Mas Deus ele vai capacita, né? Aquela pessoa ela vai, Deus não está dizendo você vai ser professor. Então aquela pessoa ela vai receber todo o auxílio para ser um professor. Então se ela se abandonar sim, e for, o que a pessoa precisa fazer é só dar o passo. Dê o passo, sim, que o resto quem vai fazer é Deus. Eu na minha vida eu não me vejo capaz de nada, sabe? Eu não me vejo capaz. Eu me vejo muito incapaz de ser comunidade Shalom, de ser missionário, de ser discípulo e ministro da paz, de ter uma vida em Deus, como é que eu posso falar? Não de ter uma vida em Deus, mas de ter uma vida consagrada a Deus, né? Ali eu me vejo totalmente incapaz. Mas Deus disse: eu quero você incapaz assim, eu quero você imperfeito assim.
Então, tá bom, você quer, você tá dizendo, né? Então eu vou. Sim, E aí vou dando os meus passos e vou fazendo a vontade de Deus, mesmo imperfeito, porque eu sei que Deus ele vai modelando, ele vai como o oleiro ali, né? Vai quebrando muitas vezes, vai me quebrando, quebrando aquela argila ali teimosa que quer ficar, quer se enrijecer, mas não, ele quer sempre que eu seja aquela argila mole ali para que ele possa sempre me modelar sim. e fazer assim a vontade dele. Fazer a vontade dele na nossa vida, né? Eu Isso. sei que o podcast está muito bom, a conversa está muito boa, mas eu queria agora que a gente tivesse entrado no nosso momento assim, de oracional, né? Para tudo aquilo que foi falado aqui, tudo o agir de Deus, possa agir hoje na sua vida. Seja através da gente, ou através de outra pessoa, ou através de uma coisa que você está seguindo agora, que Deus possa agir na sua vida. E que você possa estar atento a escutar a voz de Deus, né? Aceitar esse novo na sua vida, aceitar o agir de Deus na sua vida. Saber que tudo aquilo que Deus quer para você, que Deus age na sua vida, é para o seu bem. Mesmo que não seja a sua vontade, né? Mesmo que seja contra a sua vontade. Então, eu queria pedir, Pedro, se tu podia conduzir esse momento aqui para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, eu quero te pedir por todos aqueles que estão agora nos assistindo, nos ouvindo nesse podcast, te pedir, ó Pai, que tu venha manifestar a sua vontade, o teu amor, o teu querer na vida de todos estes que agora desejam fazer a tua vontade. Que as palavras que foram ditas aqui, que foi proclamadas, caiam em terra boa e que cada um de nós, Pai, possa buscar e fazer a tua vontade. Te peço por aqueles que estão mais longe de ti, aqueles que caíram aqui de paraquedas nesse podcast, mas que ouviram até aqui, até o fim, e agora querem encontrar-se contigo. Manifesta, ó Pai, a tua vontade. Dá no teu tempo, na tua vontade, no teu kairós, aquilo que esse meu irmão, essa minha irmã precisa. Esse jovem. Eu te peço por aqueles jovens, ó Pai, esses jovens que estão nos ouvindo, que estão no seu discernimento vocacional, seja para a profissão, seja para o seu discernimento vocacional em uma comunidade, na comunidade Shalom, em outra congregação, dentro da igreja. Derrama o teu espírito, ó Pai, dá paz, dá tudo aquilo que esse meu irmão e essa minha irmã precisa para viver o teu chamado. E eu quero consagrar todos estes que estão nos ouvindo e nos assistindo nas mãos da tua mãe, a Nossa Senhora, para que todos nós possamos viver e fazer, Pai, a tua santíssima vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Show. Graças a Deus. Aí tem uma pergunta assim também, aqui, que eu penso agora. Para você, como jornalista, como mártir, qual é o seu maior desafio como cristão? Eita. Maior, assim, pode ser, que eu já pensei em vários aqui. Vários desafios. Um desafio assim, como jornalista e cristão, assim, conciliar os dois lados. Eu acho que, Gabriel, que o maior desafio dentro da minha profissão é transmitir a verdade, sabe? Tanto no jornalismo quanto no marketing eu vejo muita mentira. Muita mentira. E mentira é o que vende. Fake news, né? É o que vende. Mentira para vender um produto é o que vende. É o que dá audiência. Então, muitas vezes eu ter que falar a verdade e dizer, não é por esse caminho aí, e dar minha cara a tapa, né, para não exagerar numa notícia, ou não exagerar
numa campanha publicitária ou numa campanha para rede social, às vezes tem um preço, né? E esse é um grande desafio. Eu acredito que como missionário, jornalista, profissional do marketing, eu preciso cada vez mais ser verdadeiro, né? E claro, usar das técnicas e tal, do marketing também, do jornalismo, mas não para enganar as pessoas, né? Então, talvez esse seja o grande desafio que eu trago na minha profissão. Sim, muitas vezes o que pesa mais hoje em dia é que não só a fake news, você tem as pessoas que querem criar algo que seja produtivo, né? Algo que dê views, que dê visualização, uma manchete, se quiser uma manchete assim que muitas vezes aquela manchete não corresponde ao que a pessoa está ali vendo, né? Exatamente. Fere até a dignidade humana, né? Muitas coisas aí que estão rolando e ferem a dignidade do ser humano, então é bem por esse lado mesmo. Show. Eu sei que o papo está muito bom, o podcast está muito bom. Se deixar aqui, a gente fica até a noite em magia de Deus, até né? Não sei que horas. Na nossa vida, a sua vida. Espero que Deus tenha agido hoje na sua vida, de alguma forma, Deus possa ter tocado seu coração e você possa sair daqui transformado. Tá bem? Se você saiu transformado, vigorado, você também nos ajude, compartilhe com os irmãos, para que eles também possam conhecer mais o agir de Deus, né? Que eles possam saber que Deus age na sua vida de forma simples, mas Deus está ali agindo. Ou também de forma extraordinária, né? Quem sabe? Só Deus sabe a forma que ele vai agir na sua vida, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram desse podcast, agradecer ao Pedro Hugo por estar aqui com a gente, e também deixar uma lição de casa para você, como todo mundo que passou aqui, que você possa rezar uma Ave Maria pelo Pedro, pelo dono da sua vida, pelo seu sim, né? Seu sim, a sua vocação. Pode dar uma Ave Maria, um Pai Nosso por ele, se quiser, reza um rosário. Fique ao seu critério. Por favor. Você possa aí rezar por ele, para que o agir dele também age em você, né? Por favor, galera, por mim. Eu quero agradecer. Pelo Gabriel também, por essa missão dele. Sim, obrigado também. Viu, galera? Então, muito obrigado, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E quero dizer também que vai vir muita novidade boa esse ano. Esse é o primeiro podcast do ano. Vamos ter muitas coisas boas. Eu inaugurei o podcast. Esse é o do ano, que é desse ano. Ah, desse ano. Ah, tá. Já tínhamos outro podcast, foi incrível. Inclusive, o podcast está crescendo, né? Está se desenvolvendo. Já estamos fazendo algumas parcerias com o podcast, então vai vir muita coisa boa esse ano. Então, fica ligado aí, compartilha com a galera e fica ligado na agir de Deus, viu? Falou!